Bom, pessoal, mais um vídeo. Vou falar sobre os problemas, dois exercícios, né, na realidade, de taxa de variação. É muito utilizado com as derivadas, né, e o cálculo. Então aqui diz o seguinte: se eu tenho uma variável x, que ela é função do tempo, então a taxa de variação de x em relação ao tempo vai ser dada por essa expressão, dx sobre dt. Vejamos o exemplo 1. Exercício 1. O gás de um balão escapa na razão de 2 decímetros cúbicos por minuto. Qual a razão de diminuição da superfície do balão quando o raio for de 12 decímetros? Ora, vamos supor que o balão, então, é uma esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, derivando V em relação ao tempo, dV em relação ao tempo, vai ser 4/3 de 3πr ao quadrado dr dt. Cancelando 3 com 3, ficamos com 4πr ao quadrado dr dt. No caso da superfície da esfera, sabemos que é 4πr ao quadrado. Então, a derivada de S, ou a taxa de variação de S em relação ao tempo, vai ser 2πr dr sobre dt. Multiplicando 4 vezes 2 vai dar 8πr dr dt. Ora, mas nós temos algumas informações. O raio vai ser 12 e, nesse momento, o dV/dt, quer dizer, a taxa de variação do volume, vai ser menos 2, porque, veja bem, escapa. Então, isso quer dizer que vai diminuir o volume do balão. Por isso, colocamos menos 2. Ora, então, vamos substituir. Ao substituirmos, então, aqui na primeira função, dV/dt igual a menos 2, vamos ter raio igual a 12. Fazendo essa continha, vamos chegar em dr sobre dt igual a menos 1 sobre 288π. Ou seja, o raio também está diminuindo nessa razão, de 1 sobre 288π decímetro por minuto. Bom, mas já sabemos dr dt, então podemos substituir aqui nessa expressão da taxa de variação do S. Então, substituindo, vamos ter 8π vezes R, que é 12, vezes a taxa de variação do raio, que é menos 1 sobre 288π. Simplificando, vamos chegar em 1/3. Né? Aqui vai dar... vamos cancelar o π e simplificar essa expressão, que vai dar 1/3. Então, a pergunta é: qual a razão de diminuição da superfície do balão? Então, a superfície do balão está diminuindo de 1/3 de decímetro ao quadrado por minuto. Segundo exercício. Dois lados paralelos de um retângulo estão aumentando na razão de 2 centímetros por segundo, enquanto que os outros dois lados vão diminuindo de tal modo que a figura permanece com sempre um retângulo de área constante igual a 50. Qual é a taxa de variação do perímetro, P, quando o comprimento do lado que aumenta é 5? E quando o lado que aumenta é 10? E quais serão as dimensões quando o perímetro parar de diminuir? Ora, então vamos escrever aqui o seguinte: supondo que x é o lado que aumenta e o y outros lados. Bom, então o perímetro pode ser dado por duas vezes a soma de um lado com o outro. Então, 2x mais 2y é o perímetro. Bom, vamos achar a taxa de variação do perímetro em relação ao tempo. Então, dp sobre dt. Então, vai ser 2, que é constante, derivada de x em relação a t, mais derivada de y em relação a t. Ora, mas sabemos que a área é sempre 50, e a área é o produto dos lados perpendiculares, x vezes y. Ora, derivando então esse produto, a derivada de um produto é o primeiro termo vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E derivada de 50 é zero.
Ora, eu acho que já podemos substituir. Quando x vale 5, né, que é aqui o que ele está pedindo, né, o y vai valer 10, porque 5, y igual a 50, então o y é 10. E o dx sobre dt, quer dizer, a variação do x, a taxa de variação do x em relação ao tempo é de 2, que está dizendo aqui. É positivo porque ele falou que aumenta. Bom, substituindo nessa expressão aqui, vamos ter 5 dy sobre dt mais y, que é 10, vezes 2, que é o dx dt. Então, substituindo, fazendo essa continha, vamos achar dy sobre dt igual a menos 4. Ora, mas nós queremos a taxa de variação do perímetro, que é a pergunta aqui do exercício. Ora, então, substituindo aqui, vamos ficar com 2. Esse aqui é 2, que foi dado no exercício, e esse aqui acabamos de calcular, que é menos 4. Então, a resposta dá menos 4, ou seja, o perímetro está variando a uma taxa de menos 4 centímetros por segundo. Ok? Agora vamos para a letra B. Quando x vale 10, obviamente, se o x vale 10, 10y é igual a 50, então o y é igual a 5. E o dx dt é 2. Então vamos substituir novamente aqui. Substituindo, ficamos com 10 vezes dy dt, que eu não sei, mais 5 vezes 2, que é igual a 0. Isso aí vai dar dy sobre dt igual a menos 1, ou seja, a taxa de variação dos outros dois lados está diminuindo na razão de 1 centímetro por segundo. Ora, sabido disso, então podemos calcular a taxa de variação do perímetro, que é 2 vezes o 2x sobre dt, que é 2, foi dado no exercício, e o dy dt, que acabamos de calcular, menos 1. Então, a variação do perímetro, a taxa de variação do perímetro é de 2 centímetros por segundo. Isso quando o x está já com o tamanho de 10. Letra C. Quais as dimensões do retângulo quando o perímetro para de diminuir? Ora, se ele para de diminuir, significa que a taxa de variação dele é zero. Então, isso aqui é zero. Substituindo, vamos ter 2 vezes. Esse é 2 mais dy dt, que é igual a zero. Ora, então aqui eu calculo 2y sobre dt, que vai dar menos 2. Então, ele está dizendo o seguinte, quando o perímetro para de diminuir, então, no momento que ele para de diminuir, a taxa de variação do lado que diminui é de menos 2. Ora, então, substituindo aqui, vamos ter x vezes menos 2, que acabamos de calcular, e y vezes 2, que foi dado no exercício, que é igual a zero. Ora, fazendo essa continha aqui, vemos que x é igual a y. Ora, se x é igual a y, então x vezes x dá x ao quadrado, que é igual a 50. Daí x vai valer 5 raiz de 2. E y também vai valer 5 raiz de 2. Ou seja, quando o perímetro parar de diminuir, né, é porque o retângulo já virou um quadrado com esses lados aqui. Bacana? Um abraço, até a próxima.